Goiás deve receber investimentos do governo federal para melhorar a infraestrutura de transportes. Entre os projetos está a criação da ferrovia de integração, que vai retomar obras importantes que estão quase paradas, como no trecho da ferrovia Norte-Sul entre Ouro Verde de Goiás e Rio Verde. Mais informações na reportagem de Almir Costa. Um dos investimentos do governo federal em Goiás é a construção da ponte Luiz Alves sobre o rio Araguaia, na BR-080, ligando São Miguel do Araguaia, em Goiás, a Cocalinho, no Mato Grosso. A obra de 1.031 metros de extensão vai ligar a BR-158 à Ferrovia Norte-Sul e ao porto de Itaqui, no estado do Maranhão. Será uma das maiores pontes da região e terá grande importância na interligação e escoamento da produção entre os dois estados. Outra obra para melhorar a infraestrutura de transportes é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Os primeiros 30 quilômetros de ligação ferroviária entre Mara Rosa, em Goiás, e Água Boa, no Mato Grosso, começaram a ser construídos no mês passado. A ferrovia terá 383 quilômetros de extensão e, quando for concluída, irá facilitar o escoamento da safra produzida no Centro-Oeste até os portos das regiões Sudeste e Nordeste. O investimento é de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Dinheiro fruto de investimento cruzado, resultante da renovação antecipada do contrato de concessão da Vale com o governo federal. Outra ferrovia importante para Goiás e região Centro-Oeste está com as obras praticamente paradas. Trata-se do trecho entre Ouro Verde de Goiás e Rio Verde da Ferrovia Norte-Sul. Pelo contrato de concessão, as obras de 280 quilômetros deveriam estar concluídas até o mês de julho deste ano, mas os trabalhos estão em ritmo lento. Algumas rodovias federais que cortam o estado também estão recebendo investimentos. Desde outubro do ano passado, 3 importantes BRs foram repassadas por meio de concessão para a iniciativa privada. Mais de 850 quilômetros das BRs 153, 414 e 080, entre Anápolis e Aliança, no Tocantins, são administrados pelo consórcio Ecovias do Araguaia. A concessionária restaurou nos últimos 12 meses mais de 50% da malha viária das rodovias, implantou serviços de atendimento aos usuários e diz ter investido mais de 700 milhões de reais em melhorias nas 3 rodovias. A duplicação da BR-153 consta do contrato de concessão, mas os primeiros 50 quilômetros só devem ser entregues no final de 2024. Mesmo assim, a cobrança de pedágio já foi implantada na rodovia. Os valores para veículos pequenos, caminhonetes e furgões variam de R$ 8,30 a R$ 14,20. Um dos mais caros do país. Ao todo, serão 622 quilômetros de duplicações, 57% com previsão de conclusão até os 10 primeiros anos da concessão. Vamos falar de infraestrutura, vamos falar do que foi feito nos últimos 4 anos, desses investimentos? Vamos falar com ele então, que é engenheiro civil e o atual ministro da infraestrutura, no nosso estúdio, Marcelo Sampaio. Obrigado, Marcelo Sampaio, pela participação aqui. Boa tarde. Boa tarde, Cílio. Boa tarde. É bom, prazer estar aqui e falar um pouquinho de infraestrutura, que é uma agenda tão importante, especialmente para o Goiás, que é o coração do Brasil, grande entroncamento ferroviário, entroncamento rodoviário de várias rodovias federais. A gente tem feito investimentos substanciais, eu acho que o papo aqui vai ser muito bom. Olha, seja bem-vindo então a Goiás, de uma maneira geral. O que deve ser finalizado ainda no ano de 2022 pelo Ministério aí da Infraestrutura no nosso estado? Perfeito. A gente teve uma atenção muito grande com a manutenção das rodovias federais aqui no estado. A gente tem trabalhado na BR-153, na BR-414, a 080, a 070, a 060. As rodovias começam com 0, elas nascem em Brasília, são radiais, saem do centro do país em direção a grandes centros urbanos. A gente tem trabalhado na manutenção e até o final do ano nós vamos entregar agora, ainda esse mês, o contorno da linha Aragarça, uma obra que estava abandonada há mais de 10 anos, retomamos. Vamos entregar também até dezembro deste ano o contorno de Jataí, outra obra que estava abandonada por questões de corrupção. Nós retomamos, ajustamos e a obra vai ser entregue agora também até o final do ano. A gente avança também com a obra em Luiz Alves, ali na 080, entroncamento também com o estado do Mato Grosso, para que nós possamos então ter uma nova rota aí para escoar nossa produção. Agora, ministro, apesar de novo, o senhor tem uma vasta experiência transitando aí pelo segundo mandato de Lula, Dilma, Temer e com Tarcísio desde o começo.
Agora, o grande desafio, o senhor que tem experiência, é superarmos a questão das obras paralisadas e a dificuldade de serem retomadas. O que emperra tanto? Bom, realmente, esses 15 anos do Ministério da Infraestrutura, a gente tem acompanhado a agenda de transporte desde o começo. E aí chama a atenção o excesso de iniciativa que nós tínhamos anteriormente e a falta de acabativas, ou seja, finalizar obras. Então, desde 2019, foi colocado para nós o desafio de fechar obras inacabadas. O desafio realmente tem a parte de licenciamento ambiental, tem a parte de desapropriação, mas nos governos anteriores, infelizmente, o setor de transporte ocupava as páginas nos jornais por grandes escândalos de corrupção. Nós terminamos com a corrupção sistêmica dentro do setor. Isso fez com que o recurso pudesse realmente ser aplicado nas obras que nós precisamos. Nós temos aí entregas importantes aqui no Estado, foram feitas diversas concessões também. O desafio do orçamento também, nós buscamos trabalhar em conjunto com o setor privado. A gente viu agora há pouco na chamada a questão do pedágio. De fato, o pedágio ele serve para que nós possamos duplicar, então, esses 622 quilômetros da BR-153, da 414. Duplicação importante, que vai escoar melhor nossa produção, que a gente tem agora o desconto do usuário frequente. Quem passa pelo pedágio diariamente vai pagar 3 centavos. A gente viu a tarifa alta aí, mas a tarifa é para quem está fazendo viagens longas, está indo ao Porto de Santos, está indo em direção ao Arco Norte, para o Pará, entregar as mercadorias nos nossos portos. Em relação aos anéis viários, o de Aragarças e Jataí já estão em construção. A gente tem um problema grave aqui em Goiânia, que esse anel viário de Goiânia não sai. A BR-153 nossa, no perímetro urbano aqui da capital, virou uma avenida e uma avenida bem conturbada. Esse anel viário de Goiânia, a obra não começa, mas o projeto já está avançado. Como é que está isso? Excelente, isso é uma obra extremamente importante. A gente quer tirar esse trânsito pesado aqui de Goiânia, para que ele possa então passar no anel, contornar a mancha urbana de Goiânia. Nosso compromisso é que a gente possa ter esse olhar técnico para a agenda, como a gente tem tido nesses últimos anos, e já está aprovado o projeto, que tem então dentro do projeto de concessão o anel rodoviário de Goiânia. Obra importante, nós queremos então fazer o leilão no meio do ano que vem, 2023, e ter essas obras iniciando então no ano de 2024. Agora, sabe-se que o Brasil, ao longo do tempo, investiu-se muito em transporte rodoviário. Quando é que nós teremos esse equilíbrio, considerando o ferroviário e talvez no futuro o hidroviário? Perfeito. Essa é uma agenda que a gente tem tocado com muita intensidade no Ministério. Desde o começo, nós estamos falando do setor ferroviário no Brasil. Nós, nesses últimos anos, renascemos com o setor ferroviário no país. Isso se deu ao leilão da Ferrovia Norte-Sul, que é operada hoje pela Rumo, uma ferrovia que vinha há 40 anos sendo aguardada a sua conclusão, está em operação aqui no estado de Goiás, como a gente tem aqui, por exemplo, o terminal São Simão, que está em plena operação no setor ferroviário aqui. E a renovação também antecipada de alguns contratos de concessão, que permitiu que com essa renovação a gente iniciasse a obra da FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste. E nós começamos aqui, em Goiás, em Mara Rosa, em direção à Água Boa. São 300 quilômetros de ferrovia, os primeiros 30 quilômetros estão em plena execução. Bom, foi falado durante a coletiva, o senhor esteve hoje com o governador Ronaldo Caiado, pela manhã, teve uma coletiva, foi falado na coletiva sobre a federalização da GO-118, né? Será transformada em BR-010. Isso vai acontecer e o que isso traz de benefício para Goiás? Perfeito. A gente até combinou de começar a chamar agora de BR-010, né? Porque a GO-118 foi uma rodovia importante, o Estado fez um esforço de implantação, de pavimentação. E a partir de agora, o governo federal então assume essa rodovia para que nós possamos então desenvolver o Nordeste do Estado. Uma região que tem um potencial de terras agricultáveis de quase 2 milhões de hectares para trazer desenvolvimento para aquela região. Então, nosso esforço é assumir na rodovia, fazer esses investimentos para que a gente possa então explorar cada vez mais o desenvolvimento regional nessa região. O que o senhor diz da parceria público-privada no sentido de avançarmos em outros setores, como também no fornecimento de energia e água e esgoto para uma população maior? Perfeito. O saneamento, por exemplo, é uma agenda muito importante. Nesses últimos 3 anos, nós aprovamos marcos regulatórios muito importantes. O novo marco do gás, o novo marco da aviação, do setor ferroviário, que permitiu esse renascimento do setor ferroviário e do saneamento. Nós temos hoje mais de 50 bilhões de reais contratados na agenda de saneamento e essa parceria com o setor privado é fundamental para que nós possamos continuar desenvolvendo esse país. O Brasil sair desse eterno gerúndio do país em desenvolvimento e ser um país desenvolvido. Passa por investimentos juntos com o setor privado. A gente percebe na agenda de transporte que a gente tem nesse momento já 120 bilhões de reais contratados com o setor privado. Se a gente somar a agenda de energia, a agenda de óleo e gás
e a agenda de setor de saneamento, a gente fecha, então, quase R$1 trilhão contratados em apenas 4 anos. Ou seja, é um esforço de transformar a infraestrutura do Brasil e fazer com que a gente possa gerar, assim, também empregos, que é uma prioridade. E falando em agenda, para a gente fechar a nossa entrevista, existe uma meta para termos todas as rodovias federais pavimentadas no Brasil? Com certeza, mais do que isso, ter as rodovias federais pavimentadas e as rodovias que começam com 1, que são as longitudinais, as que começam com 2, que são as transversais, estarem duplicadas. Isso vai trazer desenvolvimento para o nosso país, geração de emprego, para que nós possamos desenvolver, então, esse país que é um gigante, que é o Brasil. Marcelo Sampaio, ministro da Infraestrutura, sempre bem-vindo no nosso estado de Goiás, sempre bem-vindo aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado pela entrevista ao vivo aqui, exclusiva com a gente. Obrigado, prazer falar para os goianos, trazer essas notícias de infraestrutura e dizer que o Brasil está no caminho certo, caminho de desenvolvimento. Nós estamos gerando emprego, tivemos para a 14ª vez o aumento do nosso PIB, a previsão de aumento do PIB acima de 3%, redução da inflação de novo pelo 3º mês consecutivo. Ou seja, vamos em frente, vamos continuar, a gente não pode regredir. Espaço sempre aberto aqui na TV Serra Dourada, SBT. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa tarde.